Olá, eu sou o pastor Emanuel Carvalho, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church, e estamos aqui agora no programa New Hope. Nós estamos numa série de conversas sobre ansiedade, como viver em paz em meio ao caos. Nessa série de mensagens, nós temos falado sobre remédios contra a ansiedade, remédios estes que nos são apresentados pela palavra de Deus por meio da vida de Paulo. Paulo, alguém que viveu em uma realidade que, humanamente falando, era muito propícia à ansiedade. Ele tinha todos os motivos do mundo, humanamente falando, para ser uma pessoa com um alto nível de ansiedade. Mas o contrário do que podemos esperar, Paulo estava em paz. E nessa série de conversas, a gente tem tentado estabelecer um diálogo com Paulo, como que perguntando para Paulo: Paulo, nos ensine a como viver em paz em meio ao caos. E temos extraído como que desta conversa, deste diálogo com o texto de Paulo, remédios para lutarmos contra as nossas ansiedades. Na primeira mensagem, na primeira conversa, nós falamos sobre esta realidade possível de vivermos livres da ansiedade, que isso de fato pode ser uma realidade na sua vida. Depois nós falamos sobre o remédio da alegria, depois sobre o remédio da amabilidade, depois sobre o remédio da oração e súplicas, depois sobre o remédio das ações de graças. E agora nós vamos falar sobre o remédio paz de Deus. Se você perdeu alguma dessas conversas, alguma desses nossos diálogos, é só procurar aí na nossa página, nos vídeos anteriores aqui na TV Flórida, e todas as mensagens estão aí para ser bênção na sua vida. São mensagens curtas, mas de uma profundidade grande e abençoadora. Então procure, compartilhe, eu tenho certeza que isso vai ser bênção na sua vida e também na vida de outras pessoas. Mas vamos para a conversa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre paz de Deus. Vamos primeiro para o texto bíblico. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Primeiro vamos entender o que é paz de Deus. Quando nós vamos estudar o significado dessa palavra no grego, nós descobrimos que significa livramento do cuidado. Aqui a ideia que está por trás dessa palavra pode ser entendida quando nós olhamos para a realidade do exército que estava em guerra e venceu a guerra e agora está livre dos cuidados da guerra. Não precisa estar mais em estado de alerta, não precisa mais estar em estado de vigilância, porque a guerra acabou. Agora estão em paz. É livramento do cuidado. Paz significa isso, livramento do cuidado. Mas ainda olhando para o significado dessa palavra no grego, nós descobrimos que paz também significa tranquilidade, felicidade, harmonia, calma, descanso, segurança e confiança. Só fazendo uma análise do significado da palavra paz, nós descobrimos que paz é o oposto de guerra, mas paz também é o oposto de ansiedade. No grego, essa palavra é eirene. Provavelmente alguns não conheçam essa palavra no grego, mas provavelmente você conhece a correspondente dela no hebraico, que é shalom. E quando nós vamos entender o significado de Shalom, em síntese, nós descobrimos que Shalom é essa realidade de bem-aventurança, essa realidade de ser guardado, protegido e essa realidade de ser agraciado. Quando falamos de bem-aventurança, nós estamos falando de felicidade. Quando nós estamos falando de ser guardado, nós estamos falando de proteção. E quando nós estamos falando de agraciado, nós estamos falando de ser abençoado, receber as bênçãos de Deus. Quando nós falamos de Shalom, então, nós estamos falando desta realidade de proteção, felicidade e bênçãos vindo da parte de Deus. Algo que é importante ser destacado aqui, neste ponto da nossa conversa, é que esta paz é única e exclusivamente obtida da parte de Deus. É Deus que dá. E a Bíblia vai deixar muito claro isso para nós, que existe uma paz de Deus que só Ele pode dar. Quando nós vamos, por exemplo, para analisar a bênção sacerdotal, que está lá em Números capítulo 6, verso 24 e 26. A gente vê que o ápice da bênção sacerdotal é a paz de Deus. Veja o que o texto diz.
O Senhor te abençoe e te guarde. Proteção, bênção de Deus. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, felicidade verdadeira, bênção verdadeira. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O cume da bênção sacerdotal é a paz que só Deus pode dar. É interessante notar também que, sendo a paz uma paz de Deus, ele pode dar, mas ele também pode tirar. Os textos bíblicos deixam isso claro. Jeremias capítulo 16, verso 5. Porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Ele pode dar e ele pode tirar. Porque nós estamos começando essa conversa sobre paz, deixando bem claro sobre essa realidade, o que significa a paz de Deus. Primeiro, para entendermos que a paz que Deus nos dá é uma paz completa. Ela fala sobre a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela fala sobre proteção, sobre toda a realidade do mal que nos cerca e fala também sobre bênçãos de Deus. Essa realidade de uma paz completa é a paz que Deus tem para nós. A segunda ponto que precisa ser destacado é que esta realidade só Deus pode nos dar. E este é um ponto muito importante, porque enquanto o mundo fala de paz política, fala de paz financeira, fala de paz interior, a Bíblia nos fala sobre paz de Deus. E nós não podemos esquecer disso. Isto é de extrema importância na nossa caminhada e na nossa luta contra a ansiedade. Porque muitas vezes nós estamos tentando resolver a nossa ansiedade, o nosso caos interno, buscando uma paz política, buscando uma paz interior, buscando uma paz financeira, buscando uma paz na nossa realidade relacional. Mas o fato é que a paz mais importante que podemos ter na nossa vida e que pode de fato resolver a nossa questão de ansiedade é uma paz que só Deus pode nos dar. E aqui está talvez uma das grandes causas da agonia da humanidade, que é o esquecer da paz de Deus. Existe a paz de Deus e nós não podemos esquecer disso. Veja, eu não estou dizendo que a paz política, a paz financeira, a paz interior sejam ruins, sejam coisas negativas, mas o que eu estou dizendo é que elas não são suficientes para lidar com a nossa ansiedade. Elas são boas, mas elas não são suficientes. Porque veja, tem como você viver em um país que está em paz, mas em ansiedade. Tem como você ter dinheiro, mas não ter paz. Tem como você ter saúde e viver em agonia. O que isso nos mostra? Que todas essas pazes são importantes, mas não são suficientes. Em contrapartida, quando temos a paz de Deus, tem como estarmos no meio da guerra, tem como estarmos em enfermidades e enfrentando até crise, mas mesmo assim estar em paz, porque a paz de Deus é uma paz completa e só Ele pode nos dar. E é importante também destacar aqui, quando olhamos para o texto, os efeitos dessa paz. A paz de Deus, diz o texto, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse significado de guarda é também herdado do conceito bélico, do conceito das guerras e das armas. Aqui é a paz de Deus trabalha em nosso coração como guardas que protegem um reino. Aí a gente consegue entender por que Paulo consegue estar em paz em meio ao caos. Porque quando as realidades políticas começavam a ameaçar a vida de Paulo, e lembre, no começo da nossa conversa nós falamos um pouco dessa realidade, desse contexto político que Paulo enfrentava, que colocava a vida dele em risco. E a gente consegue agora entender porque mesmo com essas ameaças políticas, Paulo estava em paz, porque a paz de Deus guardava o seu coração. As ameaças surgiam para tentar trazer ansiedade no coração dele. A paz de Deus estava como que um guarda no coração e na mente do Senhor, na mente e no coração de Paulo, dizendo: ei, aqui não. Ele é protegido, ele é guardado, ele tem a minha bênção, ele tem a minha felicidade. A gente consegue entender porque mesmo em meio ao caos da jornada de Paulo, humanamente falando, todos os naufrágios, todas as humilhações, os espancamentos, as prisões, toda essa realidade, mesmo assim, o coração e a mente dele estavam em ordem, porque a paz de Deus estava guardando o coração e a mente dele. O que eu e você, o que nós precisamos para nos livrarmos das algemas da ansiedade
é a paz de Deus. E nós não conseguimos isso com pensamento positivo, nós não conseguimos isso por meio dos remédios. Mais uma vez, não estou dizendo que isso é negativo e nem estou dizendo que você tem que abandonar tudo isso, mas eu estou dizendo que tudo isso não é suficiente para a paz que precisamos para enfrentar a ansiedade. O que nós precisamos é algo muito mais forte do que isso. Chama-se paz de Deus. Se você não entregou a sua vida a Jesus, este é o momento, é você clamar: Senhor, eu já tentei de tudo e com as minhas forças eu não estou conseguindo ter paz. Eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me relacionar mais com a minha esposa em amor, em respeito. A ansiedade está me transformando em um monstro. Eu já tentei de tudo. Hoje o Senhor está dando para você a resposta. Eu tenho uma paz que o mundo não pode dar para você. A minha paz eu dou, não a dou como o mundo a dá. Para que você desfrute da paz de Deus, você precisa do Deus da paz, do príncipe da paz. E se você já entregou a sua vida a Jesus e quer desenvolver essa paz, é importante que você tenha a mesma fé e a mesma compreensão de Paulo. Mas para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, neste momento você pode pausar este vídeo e fazer essa oração, clamando: Senhor, entra no meu coração, mude a minha vida, transforme a minha história. E você vai ver que de uma maneira sobrenatural, que excede o entendimento, a paz de Deus vai invadir o seu coração. Esse é apenas o começo da jornada, esse é apenas o começo da caminhada. Mas eu posso ter a certeza, diante da palavra de Deus, que o caminho da salvação, o caminho da transformação começou na sua vida, que a salvação entrou na sua vida e que o caminho de paz vai ser trilhado. E você agora tem a oportunidade de viver a paz do Senhor. E talvez a pergunta seja: ok, eu já fiz isso, eu já orei, já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, mas eu ainda me sinto em guerra, eu ainda me sinto ansioso. Como eu faço para enfrentar? Deixe-me contar uma história de Paulo mesmo, que vai nos ajudar a ver como essa paz de Deus funciona e como nós podemos exercitar elementos, realidades que vão trazer a paz de Deus de uma maneira ainda mais viva e verdadeira nas nossas vidas, de maneira a trazer a verdadeira paz para a nossa história. A história de Paulo, que faço menção aqui, está em Atos capítulo 27, do verso 13 ao 44. Eu não vou ler o texto todo, mas eu recomendo, aconselho você a separar um tempo para ler essa história. É uma história muito interessante. A história é quando Paulo estava sendo transportado por, por meio de navios para o lugar onde ele precisava estar para representar o seu questionamento, a sua questão. Ele estava como um presidiário e ele ia fazer esse percurso por navio. Ele enfrenta uma tempestade de 14 dias, e não era uma tempestade qualquer, era uma tempestade que não conseguia ver a lua, as estrelas, não conseguia ver o sol durante o dia, era chuva, vento e onda forte. E no meio deste caos, a tripulação toda começou a ficar ansioso, a tripulação inteira começou a ficar ansiosa, temerosa, tendo medo da morte, e Paulo estava em paz. E a pergunta é: como é que Paulo consegue viver em paz no meio de uma tempestade de 14 dias? E dando um spoiler aqui do final da história, o barco encalha, ondas vêm, batem no barco e despedaça o barco. Então aquilo que era ruim conseguiu ficar pior, mas mesmo assim Paulo, durante todo o tempo, consegue estar em paz. A pergunta é por quê? Porque ele tinha a paz de Deus. E como a paz de Deus se manifestou naquele tempo de tempestade na vida dele? Por meio da presença de Deus, por meio da palavra de Deus e por meio dos recursos de Deus. O anjo do Senhor apareceu para Paulo no meio daquela tempestade. E isso trouxe paz para o coração de Paulo. Além dessa certeza que Deus estava com ele dentro do barco, a palavra de Deus foi ministrada ao coração de Paulo, dizendo: Paulo, ninguém vai morrer. Eram mais de 260 pessoas e a palavra de Deus encontrou lugar no coração de Paulo, e isso trouxe paz ao coração de Paulo. E em terceiro lugar, os recursos de Deus. Veja, mesmo em meio ao caos, quando você vai ler o texto, no meio da tempestade, 14º dia de tempestade, Paulo pega um pedaço de pão, dá graças ao Senhor, come o pão, a tripulação toda come, se alimenta, então tem energia. Alguns, quando o barco encalha e quebra, tem energia para atravessar nadando e chegar a salvo à beira da praia, e outros que não sabiam nadar pegaram os pedaços do barco e conseguiram chegar a salvo à beira da praia. É interessante ver que tinham 260 pessoas, mais de 260 pessoas, o barco não resistiu, a experiência dos
dos comandantes do barco não foi suficiente, dos capitães do barco não foi suficiente, a tripulação experiente não foi suficiente para livrar daquelas tempestades, o barco de fato despedaçou, mas ninguém morreu afogado. E detalhe, tinha gente que não sabia nadar. A pergunta é: o que salvou aquela tripulação? O que salvou aqueles homens? Foi a presença de Deus, a palavra de Deus e os recursos de Deus. Veja, esses três elementos são elementos cruciais na nossa caminhada com Deus, que traz paz para o nosso coração. É a certeza que Deus está conosco, é nos alimentarmos da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, usar os recursos que Deus colocou na nossa mão com fé. Às vezes é um pedaço de madeira, às vezes são apenas 5 pães e 2 peixinhos, às vezes é um cajado, mas a história é sempre a mesma. Quando Deus quer abençoar o seu povo, ele pega coisas ordinárias e faz coisas extraordinárias. Assim é na nossa história, por isso que é uma paz que o mundo não consegue entender. Como você está em paz? Nós estamos em tempestade, o barco encalhou, o barco quebrou e você está em paz? Sim, eu estou em paz porque Deus está comigo. Porque a palavra de Deus é o que me dá força. Palavras que falam sobre o cuidado de Deus, o amor de Deus, palavras que falam sobre quem Deus é. Deus é o meu provedor, Deus é aquele que me sustenta, Deus é aquele que me salva, Deus é a minha paz. E essas palavras vão trazendo vida, vão trazendo paz para o nosso coração. Eu estou em paz porque eu consigo ver estes recursos, e por mais que eles sejam pequenos diante do problema, quando eu coloco eles na mão do Senhor, o Senhor faz milagres na minha vida. O que nós precisamos para encontrar paz no meio do caos é a paz de Deus. É disso que nós precisamos. A paz que nós precisamos não é a paz financeira, não é a paz dos governos, não é a paz interior, é a paz de Deus. Por isso, entregue sua vida ao Senhor, cultive o seu relacionamento com Ele, se alimente da palavra do Senhor e decida usar os recursos que Deus colocou em tuas mãos, debaixo da obediência e da fé ao Senhor. Então você vai ver a paz de Deus invadindo o seu coração. É viver essa realidade de intimidade com o Senhor, viver essa realidade de entrega ao Senhor, que traz paz ao nosso coração em meio às tempestades da vida. Isso é paz, é uma paz completa, e essa é uma paz que só o Senhor pode te dar. Por isso, nesse momento, se você está em ansiedade, se você está passando por uma grande tempestade e você está vendo o barco da sua família encalhado e prestes a despedaçar, o barco da sua empresa encalhado e prestes a despedaçar, este é um momento importante. E você tem duas opções. A primeira opção é você afundar no mar da ansiedade. E a segunda é você se agarrar neste Deus que traz a você uma paz que excede todo entendimento. E essa paz é que trará a salvação que você jamais imaginou que seria possível. Mas lembre-se, nós estamos falando do Deus do impossível. E o Deus do impossível nos traz uma paz que excede todo entendimento, que guarda as nossas mentes e os nossos corações. O que eu e você precisamos é da paz de Deus. Que Deus te abençoe e que esta mensagem tenha trazido a você uma nova esperança. A paz de Deus.